Preste muita atenção em mim aqui. Nós só vamos conseguir transformar os ambientes onde nós vivemos se primeiro nós entendermos quem nós somos. Você só vai conseguir transformar a tua casa se você primeiro saber quem você é. Quem você é. Pergunta, dá uma olhada pro irmão, dá um sorriso, né? Senão você já olha com aquela cara que não tomou café, né, irmão? Dá até medo. Tem uns irmãos que acordam de manhã, dá medo deles, irmão. Não dá? Eu vou confessar que talvez eu sou um desses aí. A minha esposa fala assim, quando o Filipinho, meu filho tem 10 anos. Quando o Felipe acorda assim, né? Aí ela fala assim, aí, igual você. Mas eu aprendi, não é que eu aprendi, né? A gente já aprendeu isso antes. Só que a gente tem que estar lembrando. Você sabe qual é a hora mais importante do seu dia? Você está rindo de quê, menino? Você já está preparando, né? Você sabe qual que é a hora mais importante do seu dia? É a primeira hora. Pega isso aí. A hora mais importante do seu dia é a primeira hora. Se na primeira hora do dia você der prioridade para Jesus, o seu dia vai ser um dia de vitória. Irmãos, a primeira hora é a hora mais importante. É aquela coisa de você acordar. Alguns gostam mais, outros menos, mas alguns quando acordam tomam banho. É verdade, não é, irmãos? Não vamos entrar nesse mérito aí, amém, irmãos? Mas todos, pela misericórdia de Deus, eu creio que escovam os dentes, amém, irmãos? Aleluia. Você faz a sua higiene, uns de leve, outros mais completo. Mas eu acho que até antes de você tomar um cafezinho, tem gente que de manhã come bastante. De manhã, à tarde, à noite. Mas tem uns que de manhã assim, um cafezinho basta, é verdade ou não é? Né? Mas independente da sua alimentação, até dizem que a refeição mais importante é o café da manhã. Já ouviu falar sobre isso? Que a refeição mais importante é o café da manhã? Dependendo de como é o seu café, depois. Mas eu digo assim, até antes de você fazer sua refeição, antes de alimentar o teu corpo que precisa ser alimentado, porque saco vazio, já diz a minha avó, não para em pé. É alimentar o teu espírito. E também a tua alma tem que ser alimentada. Infelizmente, a nossa alma pode ser um problema sério se ela não for alimentada com o alimento correto. Porque tem pessoas que vivem tão tristes, tão para baixo, porque a sua alma está assim. E o seu espírito está fraco. Então talvez, antes de até tomar um café, a primeira coisa é dobrar o seu joelho. Porque se você já começar o dia dobrando o joelho para Jesus, não vai ter nada e ninguém que vai fazer você se dobrar. Dobrar o joelho, abrir a Bíblia. O pastor Felipe, eu acabei trocando um número que eu tinha, que eu não tenho mais. E eu perdi vários contatos de pessoas que eu tinha. Por isso que talvez eu não estou conseguindo enviar algumas mensagens para algumas pessoas. Mas eu envio para os líderes de célula e eu espero que eles estejam enviando para os outros. Mas o pastor ainda te dá uma cola de manhã cedo, é verdade ou não é? Hoje de manhã eu mandei uma colinha para vocês, para alguns que tem. Hoje a palavra que eu meditei de manhã.
palavra que eu meditei de manhã, Salmo 139, versículo 13, versículo 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Irmãos, eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. Você é uma pessoa você é extremamente especial para Deus. Você é extremamente importante para Deus. O salmista fala em algumas traduções que de um modo, terrível, mas não terrível de ruim, mas de se explicar, eu fui formado no ventre da minha mãe. Você me formou. Então de manhã, às vezes já mando até uma colinha para alguns, meditar. A melhor hora, a hora mais importante do teu dia é a primeira. Então mesmo que você, talvez como eu em alguns dias, acorda, né? Às vezes ainda está conectando ainda. Irmão, de manhã quando eu acordo, eu levo um tempo para poder ligar o motor. Hoje de manhã eu fui escovar o dente, irmão, eu nem vi. Eu fiz a barba ontem, né? Porque eu falei, vamos fazer a barba, ficar... Amanhã é domingo, vamos todo mundo cheiroso, né, irmãos? Bonito para a igreja. Irmão, eu tava tão com sono que eu passei o creme de barbear na escova, escovei o dente com o creme de barbear hoje de manhã. Sério? Eu vou ligando aos poucos. Mas independente de como você acorda, se você dá prioridade para Jesus, se você já acorda dobrando o teu joelho diante dele, dizendo, vem, eu sei que você está aqui, mas aparece aqui onde eu estou, vem me abraçar, e vai para a palavra dele, porque a palavra de Deus, o salmista, Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você já começa o dia comendo do alimento espiritual, porque Jesus disse, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você já começa o dia se alimentando, preparando o teu espírito. Quer ver outra dica do pastor hoje para você? Ore a palavra. Sabe como que a gente ora a palavra? Esses dias eu estava lá, pegando o Salmo 128. Pegando o Salmo 128 e orando. Você abre a sua Bíblia lá e ora a palavra, vai orando. Pega a sua Bíblia, abre no Salmo 123, no Salmo 91, todos os salmos são uma bênção. E ora a palavra, ora a palavra. É sobrenatural, é algo tremendo. É algo lindo. Esses dias eu peguei o Salmo 128 e comecei a orar. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e vejam filhos, e veja os filhos de seus filhos, e que haja paz em Israel. Ore a palavra. Irmão, você já começa o dia declarando para aquele dia, olha só, olha dia, acabou de acordar um filho de Deus, um filho do rei, alguém mais que vencedor. Irmãos, em nome de Jesus, você precisa despertar para isso. Você só vai transformar o ambiente da sua casa. Você só vai transformar o ambiente do seu trabalho. Você só vai transformar os ambientes onde Deus tem te colocado. Porque olha, os lugares onde Deus tem te colocado, Ele tem te colocado por um propósito. Existe algo poderoso dentro de você. Você carrega a glória de Deus dentro de você. Mas você não carrega essa glória para ficar escondida. Essa glória tem que resplandecer. Querido, em nome de Jesus, Deus começou a me mostrar que eu preciso pregar mais sobre identidade. Você tem que saber quem você é, irmão.
Irmão, olha aqui. Quando você descobrir quem você é em Deus, você nunca mais vai se comparar com ninguém, porque não existe ninguém igual a você. Nunca mais você vai se comparar com os outros, porque não existe ninguém igual a você. Você é exclusivo. Você é exclusivo. Ó, não me leve a mal, não fique triste comigo. Quando você descobrir quem é você, quem realmente você é, seu jeito de pensar vai mudar. Seu jeito de falar vai mudar. Talvez até o seu jeito de se vestir vai mudar. Você sabe por quê? Porque você vai descobrir que você é muito mais do que as pessoas sempre disseram. O tema da nossa mensagem hoje, vamos começar a pregar em nome de Jesus? O tema da mensagem hoje é restaurando o espírito de fé. Sabe qual é um termômetro da tua identidade? Tua fé. Queridos, em nome de Jesus, se você sabe quem é esse Deus que você fala que serve, quanto mais eu conheço Ele, mais eu descubro quem eu sou. Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais eu descubro quem Ele é, mais eu descubro quem eu sou. E quando eu entendo quem eu sou e quem Ele é, a minha fé, ela é o ponto de ignição para tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. O nosso Deus é um Deus que se move pela fé. A sua fé, querido, ela é, na verdade, a maneira pela qual aquilo que é sobrenatural se materializa na tua vida. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim, olha, eu tenho muita coisa para ler, então eu vou correr aqui, hein? Anote aí para você estudar em casa, amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:13 diz, está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Irmãos, preste atenção. É muito fácil você identificar como está a fé de uma pessoa. É muito fácil você ver se a fé daquela pessoa, ela está do jeito que o pai quer que esteja, ou se a fé que ela tem é apenas um objeto na vida dela. Porque quando uma pessoa crê em algo, isso vai ser rapidamente identificado com suas palavras e com suas ações. Irmãos, até o jeito de andar, você consegue identificar alguém que está em vitória e alguém que não está. Você acha que um vencedor, alguém que sabe quem ele é, que compreende a sua identidade em Deus. E outra coisa, olha para mim. Quem conhece, quem já entende qual é a sua identidade em Deus, ele não permite que ninguém toque na sua subjetividade. Ou seja, querido, eu posso aprender muitas coisas com vocês, mas eu tenho que ser eu mesmo. Eu posso aprender muitas coisas com as pessoas, mas eu tenho que ser quem eu sou de verdade. Quando uma pessoa, irmão, ela é fácil você entender quando uma pessoa está cheia de fé, e a fé é genuína. Porque as suas palavras, elas expressam a sua fé. As suas ações, elas expressam como está a minha fé. O apóstolo Paulo escreve dizendo, está escrito, crie, por isso falei. Esse texto está em Salmo 116. O salmista está falando, mesmo aflito eu disse isso. Eu criei. Por isso eu falei. O apóstolo Paulo, ele fala, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos
E por isso falamos. Irmãos, nós precisamos restaurar um espírito de fé do nosso coração. Eu vejo, olha assim, eu não estou dizendo que nós estávamos errados naquilo que temos ensinado, mas talvez nós precisamos completar o ensinamento que nós temos dado a vocês. Nós temos falado muito sobre sacerdócio, e isso vou falar um pouco hoje, sobre vida íntima com Deus, sobre o secreto seu com Deus, sobre você não terceirizar a tua intimidade com Deus. Mas eu quero que você entenda que quando eu desenvolvo o meu sacerdócio real em Deus, quando eu tenho uma intimidade com Deus, o fruto dessa intimidade, o resultado dessa intimidade é uma fé que transforma os ambientes. É uma fé que faz as coisas acontecerem. Uma pessoa pode dizer que está cheio de fé, mas se ela não tem intimidade com Deus, no primeiro obstáculo que ela enfrentar, ela vai desistir. Porque ela não entende que a fonte daquela fé é o próprio Deus. E como que eu vou confiar em alguém que eu não me relaciono? Como eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Como eu vou confiar em alguém que eu sou distante dessa pessoa? Por isso que eu tenho que ter intimidade com Deus. Porque quanto mais intimidade, mais confiança. Quanto mais eu conheço alguém, mais eu sei se eu posso acreditar no que ela diz. Mais eu sei se eu posso confiar no que ela diz. Mais eu sei se eu posso acreditar nela. Por isso que, é claro, o principal é a intimidade com Deus. Só, querido, essa intimidade tem um propósito. Essa intimidade tem um propósito de que essa fé, esse relacionamento com Deus, gere em você uma fé para transformar pessoas. Quem está entendendo? Hebreus capítulo 10, do 35 ao 39. Hebreus capítulo 10, do 35 ao 39. Diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Repita comigo: toda confiança, ela é recompensada. Querido, toda confiança que você tiver em Deus é recompensada. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam o quê? Perseverar. Diga: eu preciso perseverar. Irmãos, olhe para mim aqui. Ter uma fé genuína em Deus não significa que você não vai enfrentar adversidades, que você não vai enfrentar resistência. Pelo contrário, toda pessoa que quer mudar, ela enfrenta resistência. E às vezes a maior resistência é no ambiente familiar. Toda pessoa que quer crescer, toda pessoa que quer romper, toda pessoa que quer mudar, que quer ver transformada a vida dela, ela vai enfrentar resistência. Mas essa fé é para isso. A fé que eu tenho em Deus não é apenas para eu ser salvo. Querido, eu já expliquei isso 1000 vezes aqui. Se no dia que eu entreguei a vida para Jesus, Jesus já me levasse, eu morresse e eu fosse para o céu, era maravilhoso. A fé que eu tenho em Deus não é apenas para que eu seja salvo. A fé que eu tenho é, primeiro, para que essa salvação que chegou a mim chegue a todos que me conhecerem. Mas essa fé é para eu vencer. É para eu vencer as lutas que eu vou ter aqui. Não é que eu esqueci, é que quando eu começo a pregar, é difícil explicar naturalmente isso. Mas é como se eu estivesse acessando um banco de dados de Deus. Então tem coisas que vêm na hora. Por exemplo, o Espírito Santo acabou de soprar aqui no meu espírito. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que eu tenho em Deus foi o recurso que Deus colocou nas minhas mãos para vencer as lutas da vida. Ele sabia que você ia ter lutas. Ele sabia, ele disse assim: no mundo, mas crede. Irmãos, é tão gostoso quando a gente está vendo o Espírito Santo movendo, irmão. Você vê, eu posso falar para você, eu só estou abrindo a boca. É Jesus que está soprando tudo aqui agora, aqui, ó.
É tão gostoso quando você vê. Olha, esse versículo eu nem coloquei no refrão, no sermão. No mundo tereis aflições, mas crede. É como se ele dissesse assim, mas tenha fé. Tenha fé em mim, porque eu venci o mundo. E sabe por que ele está dizendo para você ter fé nele? Porque você não está sozinho, ele está com você. Ele está em você. Aquele que venceu o mundo está em você. Então você também vence. A nossa fé, querido, foi o recurso que Deus deixou para nós vencermos as lutas dessa vida. Por isso que eu preciso perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia. Mas o meu justo viverá. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha para mim aqui. Olha, pelo amor de Deus, não vão se ofender comigo. Eu posso pregar à vontade aqui ou não? Se eu tiver que ficar seguindo o negócio, posso pregar ou não? Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você quiser viver uma vida de derrota, e a maior derrota não tem nada a ver com o exterior. A derrota não tem nada a ver começando por isso aqui em volta. Ou seja, pelas dificuldades que eu tenho. Não, isso não tem nada a ver. Ele já avisou que nós íamos ter isso. Viver uma vida a derrota começa dentro de nós. Queridos, posso falar uma coisa para você? Você não precisa nem ir para a batalha. Presta atenção, você não precisa nem ir para a batalha, porque se dentro de você já está vencido, você já perdeu a batalha. Agora eu vou dizer uma coisa para você com toda certeza. A batalha, o desafio, a dificuldade que talvez está à sua frente, pode parecer muito grande, mas se dentro de você já crê, você já está indo para essa batalha, certo de que a tua vitória vem do Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não, eu não fui criado por Deus para retroceder. Eu não fui, tem traduções que dizem, aqueles que recuam, não, eu não vou recuar, irmãos, eu não posso. Eu não fui criado para recuar. A Bíblia diz, esse é o ponto principal da mensagem, o meu justo viverá da fé. Agora eu pergunto, você vai viver da fé de quem? Eu não estou falando em quem. Eu estou falando, você vai viver da fé de quem? Sua. O justo viverá da fé. Da fé de quem? Bom dia. Prazer, Felipe Rocha. Bom dia. Tá tudo bem aí? Houston, terra, você vai viver da fé de quem? Sua. O justo viverá da sua fé. Aí sim, em quem? Em Deus. Mas olhe para mim aqui. Você acreditaria se eu dissesse que nós podemos estar no mesmo lugar e podemos não ter a mesma fé? Todos aqui podem ser parecidos ou até iguais no que diz respeito em quem você está colocando essa fé. Mas dizer que todos aqui têm a mesma fé não é verdade. Porque alguns aqui têm uma fé de que se ele se posicionar e fizer o que ele tem que ser feito, que se ele confiar nesse Deus da palavra, o impossível pode acontecer. Agora tem pessoas que estão na igreja e sabem que precisam crer em Deus, mas a fé que eles têm em Deus não é a fé bíblica de um Deus do impossível. É uma fé de que talvez pode acontecer. Está muito confuso? Está dando para entender ou não? Estamos todos no mesmo lugar, mas talvez não temos a mesma fé.
Só que Deus deu a mesma porção de fé para todos quando nascem de novo. Todos recebem a mesma porção de fé. Mas o que acontece é que tem alguns que essa fé é alimentada. Essa fé, ela cresce. Essa fé se desenvolve ao ponto dele crer no impossível. O justo viverá da sua fé em Deus, mas da sua fé. Por exemplo, tem pessoas aqui que vocês estão no mesmo lugar, mas talvez tem pessoas que se eu perguntar para ela, você crê que Deus pode ressuscitar uma pessoa que está morta? Ah, pastor, sei lá, né? Deus é Deus, né? Mas ou fala assim, né? Eu creio, né? Eu creio. Agora tem gente que você chega, você crê que Deus pode ressuscitar? Eu só creio. Eu creio. Vamos mais na palavra para você entender. Parece que está confuso, mas não está não. Hebreus 11, vou te explicar por que tem essa diferença aqui. E quando eu falo aqui, ela é em toda a terra. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, versículo 1 até o 3 e o 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aí vem o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem traduções que dizem assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A tradução que nós lemos: ora, a fé é a certeza. Essa é a diferença quando você pergunta: você crê que essa pessoa, que Deus pode ressuscitar uma pessoa que está morta? Ela diz, ela pode até falar que crê, mas até o jeito dela falar já vai mostrar se ela crê ou não. Porque quando eu creio, eu tenho certeza. Quando eu creio, eu tenho convicção. Quando eu creio, eu falo com firmeza. A minha certeza, ela está firmada em algo. Agora, quando eu não creio, querido, quando eu não creio, é fácil saber quando eu não creio. O meu coração fica cheio de dúvidas. O meu coração não fica firme. Ou seja, ele oscila. O meu coração, ele tem medo. Porque eu não consigo acreditar. Mas não é porque eu não creio em Deus. Você até crê que Deus existe. Mas você não crê que Ele tem poder para fazer isso. Não basta crer só que Ele existe, mas você precisa crer que Ele é o que a palavra diz que Ele é, e que você é o que a palavra diz que você é. É impossível agradar a Deus sem fé. O que adianta eu viver no secreto, se eu não creio que Ele tem poder para fazer o impossível quando eu sair publicamente? Esses dias é porque o nosso data show deu problema. A gente mandou para a ciência técnica e está resolvendo. Mas esses dias eu vi um vídeo. E quando eu puder eu vou passar na igreja. Eu acho que são leões criados em cativeiro. Alguém viu esse vídeo? E um cachorro estava no meio da jaula dos leões. Quem viu? Você viu, Roberto? E tinha mais de um ainda. Um cachorrinho pretinho assim, pequenininho. E acho que tinha 2 ou 3 leões dentro da jaula. Era 2, né? 3, né? 3 leões. Aí o cachorrinho pequenininho, tipo o Scooby-Doo, só que preto. Já viu aqueles cachorro que é tipo, fala que é salsicha, já viu?
Aí o cachorro chegava perto do leão e ficava assim, ó. Aí o leão. Aí o leão até deitava com medo. Aí teve uma hora que o negócio ficou feio, que o cachorro... O leão correu. O leão correu. E deitou. E fez ainda assim, ó. Irmão, quando você não sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, você corre, você foge, você não enfrenta. Irmãos, aquele leão ali, irmão, ele não precisa fazer muita coisa, não. É só fazer assim, ó. Só ele dar uma patada naquele cachorro, a cabeça dele saía fora. Você já viu o tamanho da pata de um leão? Irmãos, é uma coisa enorme. Irmãos, se aquele leão mordesse a cabeça do cachorro, arrancava na mesma hora. Mas eu não sei de onde é esse vídeo, mas eu identifiquei pelo vídeo que são leões criados em cativeiro. Que perderam o espírito. Vamos ver quem está ligado, pelo amor de Deus. Jesus, me ajuda aqui. Perdeu o espírito selvagem. Põe um cachorro, irmão, na selva. Você vai encontrar o leão assim. Obrigado, Senhor, por essa refeição. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos comer, filhos. Vamos para a palavra. A fé é certeza, é convicção. É um firme fundamento. É a prova daquilo que eu não consigo ver. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: nós não andamos por vista, mas por fé. Sabe por quê? Porque eu posso até não estar vendo com os meus olhos físicos, mas pelos olhos da fé eu já enxergo. Eu já creio. Romanos 4,17. Você vê, a fé falando de visão. Quer ver a fé falando de palavra? Romanos 4,17 diz que Deus chama a existência das coisas que não são como se já fossem. Uma pessoa que está com o espírito de fé restaurado, ela enxerga diferente. Ela fala diferente. É aquela mãe que o filho está nas drogas, mas se o espírito de fé dela está restaurado, ela olha para o filho e não vê um filho drogado, mas vê um filho salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. E a boca dela não fala como uma pessoa que não tem fé. Ela fala de alguém que tem uma fé viva, fundamentada em Deus. Meu filho não é um drogado. O meu filho não é um bandido. O meu filho é herança do Senhor. O meu filho é bênção. Agora, não basta só estar aqui domingo. Se quando você sai para aquela porta, você age totalmente diferente. Você precisa crer. Você precisa acreditar nesse Deus que você diz que crê, que existe. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 10,17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, como que eu faço para ter essa fé? Irmão, primeiramente você tem que ouvir a palavra. Na verdade, não é ouvir, você tem que comer a palavra. Não foi isso que Jesus disse? O diabo falou: transforma a pedra em pão. Ele falou assim: não, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso quer dizer? Eu tenho que me alimentar dessa palavra. Aleluia! Eu tenho que comer essa palavra. Quando você come um alimento, as propriedades nutritivas dele ficam aonde? Não ficam dentro de você? A parte que não é, vai embora, não é isso?
Mas eu estou falando da parte nutritiva, a parte que dá força, a parte que te dá energia. Fica onde? Aí dentro. Você tem que comer a palavra e essa palavra tem que permanecer aí dentro de você. Por isso que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você sabe o que significa a palavra pecado na construção dessa palavra pecado? Errar o alvo. Querido, entenda bem. Se a palavra estiver em você, Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso será feito. A palavra tem que permanecer. É ouvir e ouvir. Ouvir e permanecer. É assim que a fé vem. Ninguém dorme sem fé e amanhece com fé. Ninguém tem fé só porque frequenta a igreja. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos crer. Primeiro, sabe qual é a primeira coisa que você tem que crer? Que você não é qualquer um. Que você tem um valor imensurável. Que você é extremamente importante para Deus. Você precisa saber quem você é. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. 19 e 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Jesus pagou um preço muito alto por você. Foi a vida dele, foi o sangue dele que foi derramado. Ele não tinha pecado, ele era Deus e ele é Deus. Mas ele era Deus que abriu mão da sua glória e assumiu a forma humana, a forma de servo, para tomar o meu lugar e o seu, para que o pecado fosse vencido. Você pagaria muito por algo que você julgasse não ter valor? Presta atenção. Vamos lá, minha gente. Você pagaria um valor muito alto para algo que você não considerasse que tivesse valor? Existe diferença de preço e valor. Quanto vale? Quem tem filho aqui? Quanto vale o seu filho? Não tem preço. Não tem preço? Tem valor. Quem é casado? Quanto vale o seu marido? Espera aí, pastor, deixa eu calcular aqui. Se for para comprar, leva agora. Dou um desconto. Parcela, né? Suaves prestações. Quanto vale a sua esposa? Quanto vale o seu marido? Não tem preço, tem valor. O que não tem preço na sua vida tem valor. Eu e você fomos comprados por um alto preço. Foi o sangue de Jesus. Será que você tem valor? Hein? Pergunta para o seu irmão. Será que você tem valor? Tem? Agora olha para mim. Se eu creio que eu tenho esse valor, eu vou deixar qualquer comedor de arroz e feijão dizer o que eu sou e o que eu posso. Eu vou deixar qualquer um dizer o que eu posso e o que eu não posso. Não tem ninguém nesse mundo que pode dizer para mim o que eu posso e o que eu não posso. Só aquele a qual eu pertenço. E eu pertenço a Jesus. Ele me comprou com o seu sangue. Eu sou de Jesus. Ninguém pode dizer para mim o que eu posso e o que eu não posso, querido. Pelo contrário, as pessoas até vão falar, mas eu não vou me apegar no que os outros vão dizer. Porque eu sei que só tem um que tem poder para determinar algo na minha vida, e é o Pai. Você tem valor, querido. Você precisa crer nisso. Aleluia. Pastor, e o diabo?
Tem alguns que têm problema. Tem gente que não pode nem ouvir essa palavra diabo, né? Oh, Jesus, misericórdia. Diabo! Você tem problema com o diabo? Eu vou resolver o seu problema com o diabo hoje. Isaías 14, do 12 ao 17. Se o seu problema era com o diabo, eu vou resolver o seu problema com ele hoje. O senhor está louco, pastor? O senhor fumou alguma coisa? Não, não fumei nada não. Isaías 14. Acho que eu falei o versículo errado. É Isaías 14, do 12 ao 17. Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo de luz, Lúcifer. Mas o orgulho dele o transformou no diabo. Mas Deus não criou o diabo, sabia disso? Deus não criou ele. Deus criou um anjo de luz, amém? Você compreende isso? E esse texto de Isaías fala dele. E tem um outro em Ezequiel também que fala. Mas eu só vou ler esse aqui que eu já falei pra caramba hoje aqui, né? Isaías 14, quem achou, diga amém. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Quem caiu do céu? Tem gente, tem uns caras que gostam de dar uma cantada na menina assim. Você é um anjo que caiu do céu. Irmão, quando alguém disser para você que você é um anjo que caiu do céu, fala, tá amarrado em nome de Jesus. Eu sou um anjo que caiu do céu, tá. Não aceite isso aí não, irmão. Não, mas não tem gente, não tem uns camaradas que falam isso? Marido, né, naquele dia que está animado, é verdade ou não é? Você é um anjo que caiu do céu. Você fala, tá amarrado, vai ler a Bíblia, seu cabeçudo. Quem caiu do céu foi o diabo, rapaz, tô fora. Caí do céu. Como caíste do céu? Ó a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei, guarda isso. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Tem muita coisa aqui. Pastor, mas se o diabo é um derrotado, por que ele tem tanto poder? Porque quando o homem pecou, o homem entregou a terra na mão dele. E é tão... eu vou ter que fazer. Eu vou ter que tirar um... Eu vou fazer aqui. Com a graça de Deus. Nós vamos fazer Nós temos várias conferências esse ano, mas eu vou fazer uma conferência interna aqui, só com os pastores e com a igreja. Só para eu ensinar isso aqui para você. Detalhe, tintim por tintim. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado por diabo. E na última tentação, quando ele quando ele falou para Jesus se curvar diante dele, ele disse assim, ó, tudo isso aqui foi me dado. Está escrito lá, em Mateus. Está escrito, ele disse, isso aqui foi me dado. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei. Só que Jesus não se prostrou. Só que quando Jesus morreu lá na cruz e ressuscitou, ele arrancou as chaves da mão do diabo. O diabo não tem mais poder sobre essa terra. Entenda bem, você vai ver aqui que na verdade Deus deu a terra para o homem.
reinar sobre ela. Mas tem muitas coisas aqui. Primeiro, isso aqui eu tenho que dizer para você. Mas por que o diabo tem poder na vida das pessoas? Porque se você der lugar, e a Bíblia diz, a Bíblia explica tudo. Não deis lugar ao diabo. Mas por que o diabo tem poder? O diabo tem poder porque se tiver lugar, brecha. Se você der legalidade. E o que dá legalidade o diabo para agir na minha vida? O pecado. E não apenas o pecado, a falta de entendimento também. Porque às vezes a pessoa até não é que ela vive uma vida de pecado, mas ela não sabe quem ela não sabe quem é Deus, e ela não sabe nem quem é o diabo. Quando eu falo saber quem é o lugar deles. E aí ele vai aprontar com a pessoa mesmo. Mas a Bíblia fala que ele disse, eu vou colocar um trono acima das nuvens. Ele deixou a soberba, o orgulho tomar conta dele. E aqui eu tenho que dizer isso, eu não posso pregar essa palavra sem falar isso. Cuidado com o orgulho. O orgulho pode derrubar você, ou melhor, o orgulho, se você não tratar ele, vai te derrubar. Mas o que me chama a atenção é que o diabo, ele já sabe o futuro dele. Você sabia disso? Ele já sabe. É por isso que ele fica tão furioso, como o próprio Senhor Jesus ensinou em João 10:10, matando, roubando e destruindo. Porque ele já sabe o futuro dele, ele sabe já o que vai acontecer. Por isso que quando o diabo tentar te lembrar do teu passado, fala para ele do futuro dele. Porque o seu futuro, querido, dependendo de como você decidir e escolher viver com Deus, é um futuro de glória. E o dele, de sofrimento. O inferno foi criado para o homem. Foi criado por o diabo e os seus anjos. Mas existem pessoas que infelizmente vão perder a sua salvação. Porque o Senhor delas não é o Senhor Jesus. O pai delas não é ele. Ele é o pai da mentira. O diabo. Mas o que me chama a atenção, que eu quero te mostrar, que o que ele queria, mais do que colocar um trono acima de Deus, presta atenção, ele falou assim, e serei semelhante a ele. É isso que ele queria. Ele queria ser semelhante a Deus. Eu quero ser como ele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Você sabe por que o diabo ele fica tão furioso com a criação de Deus? Querendo desfigurá-la. É por causa disso. Gênesis 1, 26 diz assim. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmãos, é por isso que o diabo tem tanta raiva de você e de mim. Porque o que ele queria e não conseguiu, e nunca vai conseguir, porque o diabo nunca vai ser semelhante a Deus, ele sabe disso. E o futuro dele é queimar no fogo do inferno. A raiva que o diabo tem de você é porque aquilo que ele tanto queria e que fez ele cair, nós recebemos pela graça de Deus. Você e eu fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E é por isso que o diabo tem tanta raiva de você, porque você é o que ele queria ser e nunca vai ser. Você tem problema com o diabo? Você sabe o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Você é maior do que ele. Não, pastor. Você viu que até um amém é meio tímido? Você é melhor, você é maior que o diabo. Amém. Alguns nem falam. Você é maior do que ele. Você foi criado maior do que ele. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não se convenceu ainda? Vou te dar só mais um pouquinho. Para, continua. Salmo, capítulo 8, versículo 3. Salmo, livro de Salmos, capítulo 8, do versículo 3 ao 8. Salmos
8, do 3 a 8, diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas, que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Aleluia, irmão. Isso aqui é muito forte, irmão. Meu Deus do céu, se vocês não entenderem isso, tem que fechar essa igreja então, meu Deus do céu. Tem que fechar a igreja, eu não posso pregar mais. Se você entender isso hoje, é melhor eu nem pregar nunca mais aqui. Eu vou ler de novo. Está na Bíblia isso. Olha isso aqui. O salmista dizendo: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras, sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre a senda dos mares. Aleluia! Irmão, você está entendendo isso? Você está entendendo quem você é? Tem traduções, porque o original fala um pouco menor que Deus. Mas alguns que traduziram isso, talvez ficaram inibidos de fazer isso. E tem traduções que diz um pouco menor do que as coisas celestiais. Tem algumas traduções que diz um pouco menor do que os anjos. E o coroaste de glória e de honra. Lá em Gênesis diz que façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. E domine. Olhe para mim aqui. Você não foi criado para ser dominado. Você foi criado para dominar. Deus entregou a terra nas mãos do homem. E é por isso que a terra está desse jeito aí. Porque o homem, ele preferiu o pecado do que Deus. Só que há um povo nessa terra que a glória e honra de Deus ainda está com ele. E esse povo é a igreja. Deus te coroou de glória e de honra. Aleluia. Agora você vai andar cabisbaixo. Você vai andar preocupado. Você vai andar temendo. Apocalipse 1:6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Você precisa assumir o seu lugar de príncipe e de princesa, de rei e de rainha. E principalmente você precisa assumir o seu lugar de sacerdote. Você sabe que isso significa que Deus te fez rei? Ou seja, você é da linhagem real. Você é nobre. Você pertence à nobreza. Quem já ouviu falar da família? Você sabe que o Brasil, meu filho até está estudando isso na escola. Esse ano está estudando sobre isso. O governo do país, há muito tempo deixou de ser monarquia. Mas a Inglaterra ainda é. Você sabe disso, né? A Inglaterra tem a família real ainda. Tem ou não tem?
A rainha. Como é que é o nome da rainha? Vamos voltar a estudar em nome de Jesus? Vamos. A rainha Elizabeth. E tem lá o príncipe Charles. E os filhos do príncipe, que são os príncipes. Príncipe William e Harry, não é isso? Agora vamos lá. Imagine o príncipe William e o príncipe Harry aqui. E agora tem também a princesa Kate, não é isso? Não é isso ou não? É isso ou não? Irmão, o dia que eu falar e não é, você fala, não, não é não, pastor. Me ensina, que às vezes eu falo as coisas, não quer dizer que eu sei. Eu não sei tudo não, irmão. Quando eu pergunto é para eu ter mais certeza ainda. A princesa Kate, não tem? E tem é uma filhinha ou um filhinho? É um casal? Você viu? Eu não sabia. Estão trabalhando, né, irmão? É um casal, não é isso? Então olhe para mim aqui. Imagine o príncipe. Como é que é o nome dos dois príncipes mesmo? Não, o filho do Charles é o príncipe William e Harry. Imagine o príncipe William e Harry aqui na igreja. Aí termina o culto, você vai conversar com ele. Aí você começa a falar assim, rapaz, mas tá uma luta, rapaz. Meu Deus do céu, tá muita luta, tá difícil. Tanta dificuldade, rapaz, dinheiro tá faltando. Rapaz, eu nem sei se eu vou conseguir. Eu acho que eles vão olhar para você e vão fazer assim. Eu não sei o que é isso. Luta. Se vai faltar, está difícil. Tá. Eu não sei o que é isso. E não é porque eles são melhores que você, não. Que sem Jesus eles estão perdidos. Mas sabe por quê? Eles foram criados. E as pessoas dizendo para eles assim, você não é qualquer um. Você é príncipe. Você não é igual o povo aí, não. Você é da linhagem real. Você não é qualquer um. Mas é a luta. Não, aqui não tem luta. Não quer dizer que eles não têm problemas. Tem problemas. E alguns já foram até expostos. Mas aqui, os problemas vão ser resolvidos. Porque você é da família real. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisinha. Para você sair daqui pulando de alegria. O reino deles é desse tamaninho. O reino deles. Agora o reino que eu e você participamos e somos é muito grande. Você também pertence a uma família real. Você pertence a uma família real. O seu pai é rei. E é por isso que a Bíblia diz que ele é rei dos reis. Porque ele fez você e eu reis e sacerdotes. Reino e sacerdócio. Por isso, querido, agora ser sincero. Uma pessoa da família real, você vai ver ela fazendo escândalo. Às vezes até vai ver, mas a linhagem dela permite ela fazer algumas coisas? Hein? Não permite. Você sabia que eles têm que ter cuidado aonde eles vão, porque eles são o quê? Da família real. Tudo que eles fizerem vai o quê? Repercutir. É assim ou não é? Eles vigiam até no que eles falam. Aquilo que eles vestem, às vezes vira até uma tendência. Porque eles são da família real. Irmão, presta atenção. Eu estou dizendo uma coisa. Quando você entender quem você é, você não vai agir como você age às vezes. Você vai dizer, eu sou filho do rei. Eu sou nobre. Eu sou de uma linhagem real. E essa linhagem é do rei dos reis, o senhor dos senhores, o arquiteto do universo, o Deus criador de todas as coisas. Eu não fui criado para ser dominado. Se tem alguma coisa te dominando, te acorrentando, é o diabo que está te enganando. Porque a hora que você levantar e dizer, diabo, eu sei quem eu sou. E eu vou dizer mais. Quando uma pessoa não sabe quem ela é, o diabo bagunça a vida dela. Lembra dos filhos do sacerdote lá que foi expulsar o demônio? Em nome do Deus de Paulo.
Eu mando que você saia. O diabo parou, colocou a mão nas cadeiras. Paulo eu sei quem é. Jesus também. E vocês? Quem vocês são? Você sabe que a Bíblia fala? A Bíblia diz que o demônio foi para cima deles. O homem endemoniado foi para cima deles e deixou eles nus, pelados, envergonhados. É isso que o diabo tem feito com muitas pessoas que estão dentro de igreja. O diabo tem feito você ser envergonhado. O diabo tem feito você ficar nu. A sua nudez tem aparecido para muitas pessoas. Por quê? Porque você não sabe quem você é. Porque o dia que você saber, o dia que você souber quem você é, o diabo não vai ter mais poder sobre você e nem sobre a tua família. Ele não vai ter mais poder sobre você. É você que vai dizer para ele: sai daqui, porque aqui é território real. O Rei dos Reis reina, é governo de Deus. Xarabassubicantarabás, aleluia, é governo de Deus. O diabo não vai tocar no meu filho. Satanás não vai tocar na minha casa, porque a minha casa está num território que ele não tem poder. Aleluia. E para terminar, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam. João está falando que Jesus veio primeiro para os judeus, o povo escolhido de Deus. E você sabia que até hoje os judeus estão esperando o Messias? Porque na mente deles, o Messias iria vir com um poder natural, de governo natural. Na época que Jesus veio ao mundo, as pessoas esperavam um Messias que viria como Davi, para despojar e destituir toda a autoridade que Roma tinha. Mas Jesus não veio para liderar esse reino. O reino dele é superior. Os judeus rejeitaram Jesus e até hoje rejeitam ele. Apenas os judeus messiânicos, judeus convertidos, que acreditam em Jesus. E a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, o seu povo. E os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deixa eu falar uma coisa para você. O dia que você entregou a sua vida a Cristo, e você reconheceu sua condição de pecador, e reconheceu que somente Ele poderia te salvar, porque a salvação ela funciona assim: com o coração você crê e com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é Senhor. O dia que você entregou sua vida a Ele, reconheceu Ele não apenas como teu Criador, mas como teu Salvador e Senhor, você recebeu um poder, e poder significa autoridade. Você recebeu o poder de filho, porque o reino de Deus é composto de filhos de Deus. Irmãos, é muito sério isso. Você tem que começar a agir diferente. Você tem que começar a se comportar diferente. Porque você não é qualquer um. Você não pode agir de uma maneira que desvaloriza quem você é. Pelo contrário, você tem que sempre se lembrar de que você só é assim porque Cristo deu a vida por você. Isso acontece comigo. Até eu vou ensinar uma coisa aqui que eu não precisava ensinar, mas vou ensinar. Quando eu prego, entenda bem, toda pregação que eu prego são palavras que Deus enviou na minha vida. Em oração, em leitura da Bíblia, às vezes ouvindo outro pastor. Mas eu só prego aqui aquilo que entra aqui primeiro. Eu não estou dizendo que sou perfeito na palavra que nós pregamos aqui. Mas eu estou aprendendo. Mas eu transfiro não uma pregação, eu transfiro a minha vida para você. Aquilo que eu estou recebendo e lutando para praticar. E eu vou ser sincero para você, eu comecei a observar que às vezes tinha coisas na minha vida que eu começava a almejar e vinha logo aquela vozinha da minha carne dizendo assim: mas será que você merece? Será que você é digno? Será que você é justo?
E eu comecei a me aprofundar sobre esse tema, justiça de Deus, e vou estudar muito isso, porque eu quero passar isso para vocês. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Quando alguém perguntar para você se você merece, você vai dizer assim: eu mereço. Por que você merece? Porque Jesus me fez merecedor disso. Quando alguém perguntar para você, será que você é digno? Você vai dizer: eu sou digno, porque Jesus me fez digno. Mas será que você é justo? Sim, porque Jesus me fez justiça de Deus. É claro que no momento que você compreende a sua identidade em Deus, você não vai mais viver de qualquer jeito. Você vai viver para o louvor e a glória dele. Tudo que você fizer vai ser para a glória dele. E não, porque você só pode fazer duas coisas: ou exaltar a Deus ou envergonhar a Deus. E quem compreende a sua identidade em Deus só vai querer exaltá-lo. É como, vamos ficar de pé. É como Jesus quando foi descer as águas. João Batista não queria. João Batista, quando viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus estava ali para ser batizado por João. João batizava as pessoas. João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus vai lá, e João Batista era primo dele. E quando ele chega, João, eu vim aqui para você me batizar. E João falou assim: quem sou eu? É você que tem que me batizar. Eu não sou digno de nem desatar as tuas sandálias. E Jesus diz: você vai fazer isso para que se cumpra as escrituras. Quando Jesus desce as águas e sobe, o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de uma pomba. E uma voz do céu se direciona a ele dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me compraz. Ali a Santíssima Trindade se reúne: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, nós somos criados para dar prazer para Deus e não dar tristeza. Você é casado? Seu casamento tem que dar prazer para Deus. Você tem filhos? A criação que você tem dado para os seus filhos tem que dar prazer para Deus. A sua vida tem que ser um prazer para Deus, de Deus olhar para você como Ele olhou para Jesus. Esse é o meu filho amado, a quem me compraram. Ah, mas ele era Jesus, ele era o Filho de Deus, e você é filho de quem? Porque se você não lê a Bíblia, esse é o seu problema. Porque a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para ser o primogênito entre muitos irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus, da família real. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O mundo pode estar passando por todas as coisas, e muitas dessas coisas é porque o próprio homem fez. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Lá no céu não tem crise, irmão. Lá no céu não tem problema. Lá no céu está tudo correndo segundo a vontade do rei. Por isso que Jesus ensina, quando ele ensina as pessoas a orar, ele fala: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita onde? No céu. Irmãos, você pode viver num mundo onde a crise econômica está abalando as estruturas de potências no mundo. Mas a tua casa, ela não vai ser abalada, porque na sua casa a vida de Deus, a bênção de Deus, o governo de Deus é estabelecido na tua casa como é estabelecido no céu. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até enfrentar lutas, mas para cada luta que você enfrentar, se o governo dele é tão poderoso e tão verdadeiramente obedecido como é no céu, se o governo dele realmente tem tanto controle, domínio e comando sobre as suas ações aqui na terra, querido, haverá uma transferência. Tudo que Deus reina e faz no céu, Ele vai fazer na sua vida aqui na terra. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: como que você pode ter uma vida tão abençoada no meio de tantas situações? Aí você vai dizer para ele: porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero orar por você hoje. Sabe por quê? Porque talvez você tenha carregado
o peso do passado. Porque você ainda não sabe quem você é em Deus. Um dia os filhos de um sacerdote foram expulsar um demônio, porque eles viram o apóstolo Paulo expulsando, e foram lá e disseram: em nome do Deus de Paulo, conjuro que saias dele. O demônio parou, o homem endemoniado parou, a Bíblia diz. E agora na tradução do Filipe, na linguagem de hoje, colocou a mão na cintura, abriu o olho, falou assim: Paulo, eu sei quem é. Jesus também. E vocês, quem vocês são? Sabe o que eles responderam? Nada, porque eles não sabiam quem eles eram. E sabe o que o diabo fez? A Bíblia diz: o homem endemoniado foi para cima deles, rasgou suas vestes, deixou eles nus. E espancou eles e colocou eles para correr. É por isso que às vezes você é envergonhado. É por isso que às vezes que pessoas estão sendo envergonhadas. A nudez dela está aparecendo para tantas pessoas. Porque o diabo está fazendo o que ele quiser com a sua vida. Porque você não sabe quem você é. Porque o dia que você souber quem você é, e o diabo te perguntar: eu sei quem é fulano, eu sei quem é Jesus, e quem você é, você vai dizer: eu sou fulano de tal, e sou filho de Deus. E recebi poder de filho, e você não tem poder sobre a minha vida. Irmãos, a sua casa não vai ser mais atingida, a sua vida não vai ser mais atingida, tua vida não vai ter mais lugar para aquilo que é do inferno, porque na tua casa, a tua vida é território do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Jesus disse: o reino de Deus está em você. Irmão, se você souber quem você é, quando o diabo soprar qualquer coisa no teu ouvido, você vai dizer: cala a boca, que eu não tenho nada contigo. Quando qualquer pessoa vier e tentar te colocar num lugar que não é esse que a Bíblia diz, você vai dizer para a pessoa: me desculpa, mas eu sei quem eu sou. Você nunca mais vai se comparar com ninguém. Você nunca mais vai querer ser igual a ninguém. Você pode copiar até os bons exemplos, mas você não vai querer ser alguém que você não é. Porque você sabe quem você é. Eu quero orar por você. Você precisa conhecer Jesus. Quanto mais você conhecer Ele, mais você vai descobrir quem você é. E não vai ter mais lugar para o teu coração. Não vai ter mais lugar para o medo no teu coração. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Feche seus olhos.